Não se constrói presente sem que se tenha rebuscado exercícios de passado. Assim culmina a humanidade. Em suas vezes de construir memórias e histórias da própria existência e dedicá-las à posterioridade. Da ideia de um grupo de mulheres e homens da capital, surgiu uma casa de espetáculos que recebeu grandes companhias brasileiras e estrangeiras. Impõe-se aos seus 130 anos de trabalho prestados à comunidade de Teresina, ao estado do Piauí, quiçá ao Brasil, e empreitadas além das fronteiras, que aqui também aportaram sua cena. Nesse inventário da praxis artística, encontram-se espíritos e eixos dramáticos, volatizados na cidadela voltada à Casa Centenária. Esta receptora de artistas, seu público contumaz e cúmplice da cena, que ativa o memorial do Teatro 4 de Setembro, os necessários encontros e indispensáveis diálogos da construção sociocultural piauiense. Festejamos, repercutimos, reverberamos esse templo, essa casa, e vivemos a alegria de sermos artísticos. Bem-vindos ao Teatro 4 de Setembro, um ícone cultural que no ano de 2024 está completando 130 anos. Localizado ao lado da Praça Pedro II, no coração de Teresina, o teatro é um tesouro para a cultura piauiense, que emociona e inspira gerações. Palco de grandes apresentações culturais, o Teatro 4 de Setembro se consagrou e se consolidou como um dos principais símbolos artísticos do Piauí. A história do teatro começa em 4 de setembro de 1889, quando um grupo de senhoras da elite, lideradas pela primeira-dama do Piauí, tiveram a ideia de construir um espaço de espetáculos que fosse moderno e confortável para a capital. Nesse mesmo dia, elas solicitaram até o então presidente da província, o Teófilo dos Santos, a construção de um teatro na cidade. A data dessa solicitação foi escolhida para batizar o nome dessa casa de espetáculos. No entanto, a sua inauguração aconteceria apenas quase 5 anos depois, exatamente em 21 de abril de 1894. O teatro foi inaugurado ainda de uma forma bastante precária. Apesar de sua imponência e de ser imenso para os padrões de Teresina na época, ele não contava com praticamente nada além da sala reservada para os espetáculos. Há registro de que não havia cenário, decoração ou camarins adequados para qualquer grupo ou equipe teatral. A primeira apresentação ocorreu apenas um ano após a sua inauguração, com a peça Pai Desnaturado ou Dom Jorge Aguiar, do grupo teatral Câmara de Madureira. Um dos edifícios mais antigos de Teresina, o Teatro 4 de Setembro também é um ícone da arquitetura piauiense. Presente no centro da cidade, ele se destaca como um dos prédios mais bem preservados da capital. Desde sua inauguração, há mais de um século, o teatro tem desempenhado um papel crucial na promoção das artes e da expressão cultural. Primeiro é bom lembrar que o Teatro 4 de Setembro ele é um complexo Clube dos Diários Teatro 4 de Setembro. Então a gente vai falar da parte do Teatro 4 de Setembro em si. Falando um pouquinho das características de arquitetura, é bom lembrar que esse período aí é uma época da arquitetura chamada eclética. O
que é esse ecletismo? Esse ecletismo no Brasil era exatamente como se fosse realmente uma mistura de estilos. Você pegar, por exemplo, e a gente vem agora na mente de vocês, a fachada do Teatro 4 de Setembro. Se a gente olha, a gente vai ter um frontão, que é muito de inspiração grega. A gente vai ter as esculturas, que também chega lá para esse mesmo período das esculturas que aconteceram, tanto na arquitetura grega como na romana. Mas a gente tem alguns outros elementos diferentes. Se a gente prestar atenção, por exemplo, a gente vai ter os chamados arcos ogivais, que são aqueles arcos um pouco mais pontudos nas portas de entrada do teatro, né? Tanto na lateral como na fachada. Então, vocês já começam a perceber essa arquitetura eclética, que é essa mistura. Desde sua construção no século XIX, o Teatro 4 de Setembro passou por diversas transformações para atender às necessidades da população. Inicialmente, criado para apresentações teatrais simples, o teatro foi crescendo e se modernizando ao longo dos anos, com ampliações para aumentar a sua capacidade, melhorar sua infraestrutura e preservar sua arquitetura histórica. Ligada à questão do patrimônio cultural, a gente tem o termo chamado intervenção para o que a gente vai fazer de restauração, requalificação, revitalizações. São termos relacionados a essa parte mesmo mais de tentar buscar o mais original possível dos prédios. Reforma é um tipo de intervenção também, mas não tão usado para essa retomada de elementos originais, né, na arquitetura. É bom salientar isso porque teve algumas reformas até a década de 70, que na década de 70, por exemplo, a gente teve o Acácio Gil Bossói, né, um grande arquiteto renomado no Brasil, que veio para o Piauí e aí ele conseguiu fazer aí essa reforma do teatro. Foi quando se modificou um pouquinho a estrutura, né, dos guarda-corpos, dos pavimentos, né? Era cadeira de madeira, então ele começou a introduzir poltrona, então a gente foi em reforma. Na década de 90, a gente teve a primeira restauração. Aí sim, foi a restauração que aconteceu tanto no Teatro, Clube dos Diários e Praça Pedro II. Então essa foi a grande restauração que teve, a primeira. E aí houve essa mudança, ainda mais, né, no tipo de poltronas, mais que fossem anti-chamas, a parte acústica para se melhorar. Então se viu um pouquinho mais o palco, alguns equipamentos de iluminação, som. Porque você imagine que não era só o teatro em si, a fachada, é tudo que estava dentro, né? Então, depois dessa, veio uma outra, mais nos anos 2000, 2006, mais ou menos, né? E essa daí trouxe uma coisa bacana para o teatro, que é a acessibilidade. Parece coisa simples, né? Mas a gente, por exemplo, fez, nesse período aí, eu digo fez porque eu participei como arquiteta, né, desse projeto. Então, a gente trabalhou muito a chamada acessibilidade cultural, coisa que está sendo falada agora. É camarim, a gente tem um camarim específico para, por exemplo, pessoas com deficiência. E também banheiros, né? A gente começou a se preocupar com isso, a parte de banheiro, a parte de pequenas rampas que a gente quase não percebe, né? A gente tem um espaço específico na plateia. E é importante falar isso porque foi acompanhado, né, por pessoas com deficiência no período para saber se tudo estava ok. Então, teve esse ponto aí. Depois de 2006, a gente vem com algumas adequações mais relacionadas a equipamentos, né? Equipamentos de som, iluminação, como eu falei, que são importantes. A cabine de som, que não existia, né? Antes existia só uma cabine de iluminação, mas não de som. E aí vocês percebem o quanto que é importante, quanta coisa tem dentro do teatro, que não é só o palco e plateia. Ao longo de todos esses 130 anos de existência, muitas conexões foram criadas na casa. Diretores, funcionários, atores e todos que fazem parte deste espaço cultural criaram entre si fortes relações. Tudo isso é parte da história e do significado do teatro. É através desses laços invisíveis que a verdadeira essência desta casa é moldada e perpetuada. A minha relação com o Teatro 4 de Setembro começa no princípio da minha carreira, né? Em
final de 88, 89, eu vim fazer uma oficina, que até hoje essa oficina ela permanece aqui no complexo, é dirigida de forma informal, né? Não é como a Escola de Teatro Wallace Campos, que tem uma formalidade, tem uma grade curricular. E aí que eu começo a minha vida artística, fazendo uma estreia no Grupo Raiz com o espetáculo Pluft, do Fantasminha. Texto de Maria Clara Machado, direção da atriz Lorena Campelo. A partir daí, nós trabalhamos vários espetáculos. Eu permaneço por 12 anos no Grupo Raízes, depois vou para o Grupo Arém, e do Grupo Arém passo a trabalhar a minha própria história, independente dos grupos. A minha grande memória, na verdade, com relação às artes cênicas, ela aconteceu enquanto eu não tinha nem feito a primeira oficina. Isso ocorreu durante o Salão de Humor. Era um acontecimento, na verdade, né? O Salão de Humor se ampliou tanto, ele passou a ser internacional, era referência aqui em outros países. Os artistas cartunistas ficavam aguardando esse momento do evento. E dentro de um desses momentos, eu fiz essa visitação na Praça Pedro II e, por um acaso, eu entrei no Teatro 4 de Setembro. Eu já conheci o teatro, já tinha essa afinidade, né? Mas aquela memória ficou para sempre. O ator Paulo de Tarso Libório, ele estava voltando de São José do Rio Preto, onde ele tinha ganho o prêmio de melhor ator. E dentro da programação daquele ano, esse espetáculo se apresentou. Então, até hoje, é como se eu estivesse vendo o Paulo de Tarso em cena. Sem dúvida nenhuma, um momento ímpar. Eu tenho uma relação muito íntima com o teatro, né? Eu praticamente nasci aqui dentro. Eu cheguei no Teatro 4 de Setembro, estreiei aqui em 1983. Então, eu tinha 16 anos na época, com uma peça do Gomes Campos, né? O Alto do Lampião no Além. E de 1983 até meados dos anos 90, eu passei praticamente a minha vida aqui dentro do teatro. Eu chegava até a dormir aqui dentro do teatro, né? Porque a gente tinha tempos passados, a gente tinha uma participação maior dentro do Teatro 4 de Setembro. O meu grupo de teatro, que é o Grupo Arém, que foi fundado em 1985, ele foi fundado e residiu por muitos anos aqui dentro do Teatro 4 de Setembro. Então, eu tenho uma relação de amor e de afeto muito grande com o Teatro 4 de Setembro. E isso culminou no final dos anos 90, exatamente em 1999, eu assumo a direção dessa casa de espetáculo, que é uma coisa importante para um artista, principalmente um artista que vem da periferia, um artista que não é um grande nome brasileiro, mas é um grande nome do teatro piauiense, assumir essa casa de espetáculo. E aqui nós tivemos uma relação muito grande com os funcionários, até porque também eu sou funcionário dessa casa. Desde 1987, eu cheguei aqui também como funcionário, como contraguerra. Depois eu fui para a parte administrativa, fui diretor administrativo em gestões passadas. E quando eu volto de Portugal, eu estava estudando no meados de 1999, e logo para a entrega do prédio para a população, porque ele estava em reforma, estava parado por muitos anos, e o secretário de Cultura da época, que era o ex-deputado Osmar Júnior, presidente da Fundação Cultural do Estado, me faz um convite para assumir a casa. Ao longo de mais de um século de história, o Teatro 4 de Setembro esteve sob a direção de figuras importantes, que ajudaram a casa de espetáculos a se tornar um símbolo cultural e a definir sua identidade. Nomes como José Nazareno Batista, Alda Fortes, Rubens Lima, Francisco Pelé e Assi Campelo são alguns dos que deixaram a sua marca na direção desse espaço cultural.
Atualmente, quem lidera a direção da casa é João Vasconcelos, que desde 2015 vem cuidando e garantindo a preservação do teatro para as futuras gerações da sociedade piauiense. A minha vinda para o Teatro 4 de Setembro foi uma surpresa, inclusive, para mim. Esses cargos têm uma tendência a ser dirigido para pessoas que têm vínculos políticos, ou histórico, ou parentesco, enfim. Eu jamais imaginei enquanto diretor do complexo, né? É um desafio ao mesmo tempo que é um presente. Quem não quer dirigir uma casa secular, que é, na verdade, a grande referência da cultura do Piauí? Nesses 8 anos, nós trouxemos de volta a casa o valor que deve ser dado ao artista piauiense. Nessa gestão, a nossa prioridade é trabalhar com o produto da capital, do estado. Pensamos em criar um projeto que dirigisse especificamente voltado para as linguagens teatro, música e dança, que contemplasse o artista e ele fosse isentado de qualquer ônus. E esse projeto se chama Terças da Casa. Mas além desse projeto, que ele acontece sempre às terças-feiras, nós temos o projeto 6:30, que já é um projeto consolidado, que é uma referência da música piauiense, que também tem a participação do artista da área da música do Piauí dentro desse projeto. Ele, a partir de 2016, ele foi descentralizado, contemplando eixo norte e sul. Nós temos alguns projetos que são de realização da própria casa. Por exemplo, a Sente, que é um projeto voltado para espetáculos aqui do Piauí, mas também o Aniversário do Teatro, que a partir de 2015 já foi instituído o Troféu Teatro 4 de Setembro, que as pessoas ficam sempre aguardando quem serão esses agraciados com o troféu. E aí nós abrimos salas para ensaios, nominamos portas, espaços. Então, é uma gestão preocupada em valorizar o artista piauiense. Anualmente, o teatro realiza uma premiação para homenagear os artistas locais que apoiam a cultura no estado. É feita uma seleção de 25 a 30 pessoas que recebem o troféu Teatro 4 de Setembro, sendo que em cada edição o prêmio leva o nome de um dos funcionários da casa. Antônio José, um dos funcionários mais antigos, já foi um dos apreciados com essa homenagem. Cheguei aqui como administrador, depois, por circunstância, falta de funcionário, tive que me tornar operador de som, depois operador de luz, maquinista e, por último, administração de palco, que é a função que eu exerço até o momento, nesses 36 anos. E é um movimento, viver em gente, convivência, pessoas diferentes, língua diferente, porque aqui também já passaram em línguas estrangeiras, que cada estado tem a sua forma de pronunciar as palavras, os sotaques, e isso é muito importante. E gente perto de gente sempre é muito bom, nos alegra e nos faz felizes por viver um trabalho que é meio gratificante para mim. Eu sempre vivi aqui e apreciei todos os trabalhos, o mais simples, o mais complexo, do Raimunda Pinto, que é local, a Fernanda Montenegro com o espetáculo Dona Doida, e demais que passaram por aqui, todos eu admiro. Shows, admirei muitos shows aqui, no caso o último que eu fiz, samba muito bom, com Diogo Nogueira. É um mundo, são 36 anos, já passaram bastante peças, bastante shows, bastante conferências, e todas eu sempre tratei com respeito dentro da formalidade e da proposta que o evento propõe a fazer. A mensagem que eu tenho mais é a gratidão pela consideração que tiveram comigo em todos os espetáculos. Eu nunca tive nenhuma divergência com os artistas que por aqui passaram. Sempre os tratei bem e sempre trataram bem, independente de classe social, sexo, eu que seja. Eu sempre os tratei com que teve essa reciprocidade perfeita de todos que já aqui passaram.
Ao longo dos anos, o Teatro 4 de Setembro recebeu grandes espetáculos teatrais, de autoria de renomados dramaturgos do Piauí. Como exemplo, podemos citar Assi Campelo, autor de mais de 20 textos teatrais e ex-diretor do próprio teatro. Ele escreveu peças como Uma Estrela e Sou Louco por Ti. Francisco Pereira da Silva é outro autor que marcou a história do teatro. Ele foi o responsável por escrever a tetralogia Raimunda, que homenageia a atriz Fernanda Montenegro. Uma das peças mais premiadas e famosas que faz parte da tetralogia é Raimunda Pinto Sim Senhor, apresentada pela primeira vez em 1992 e que esteve em atividade durante quase 20 anos em diversos estados do país, incluindo várias temporadas no Teatro 4 de Setembro. Arimatã Martins também é uma importante figura do teatro piauiense. Peças dirigidas por ele foram encenadas no Piauí e em outros estados do Brasil e também no exterior, em Portugal. Ele é diretor artístico do Grupo Arém de Teatro e juntos eles já receberam muitos prêmios e homenagens. Arimatã foi diretor de peças como Os Dois Amores de Lampião antes de Maria Bonita e Só Agora Revelados, uma das partes da tetralogia Raimunda, de Francisco Pereira, e O Alto do Lampião no Além, escrita por Gomes Campos. Além disso, ele também dirigiu e escreveu peças como Duplo Molière e O Pega-Sol. Além dos dramaturgos, outros profissionais importantes para o teatro são os atores, que são responsáveis por manter viva essa arte. Os atores são os que realmente dão emoção e vida ao teatro, interpretando seus personagens e trazendo a arte para perto do público. Nesse sentido, o espaço acaba criando uma ligação entre o palco e os atores, e é na primeira estreia que essa conexão começa a se formar. Eu diria que o teatro começou para mim desde sempre. Já fazia isso quando era criança, a gente fazia draminhas de fundo de quintal. Quando, na escola, no período do ensino fundamental, a gente já aproveitava as festas cívicas para fazer umas dramatizações. Mas o teatro, para mim mesmo, ele começa em fins dos anos 70. Em 1979, quando eu comecei a me envolver diretamente com artistas da cena local, e em 1980 eu estreei com o espetáculo Pavão Misterioso, de um piauiense de Parnaíba, Benjamin Santos, e foi no Teatro 4 de Setembro. O grupo era Pavão Misterioso, tinha o mesmo nome do espetáculo. Eu acho que tem um caso que aconteceu comigo enquanto artista, ator do Teatro Piauí, que isso nunca foi tornado público. É a primeira vez para você. Foi tornado público aqui para o público que assistiu, mas para não ter esse registro. Alguns anos atrás, eu participava de uma companhia de teatro e na finalização para a estreia, eu acabei me desentendendo com a produção e eu me afastei do espetáculo, porque a gente não conseguiu chegar numa afinação para a finalização do processo de trabalho. E quando foi no dia da estreia, um colega meu disse: não, mas tu passou 5 meses ensaiando e agora não vai estrear, tu devia entrar e fazer a tua cena. Então o que eu fiz? Eu vim pro teatro no dia do espetáculo, me sentei na orelha do teatro, vesti uma roupa parecida com a roupa do figurino, e na hora que o ator que me substituiu ia entrar em cena, eu comecei a dizer o texto da plateia. Eu subi pela orelha, entrei na cena, peguei o figurino dele, fiz a cena que eu havia ensaiado. Depois eu fui embora. Quando encerrou a participação nesse momento do espetáculo, eu fui embora e levou meu figurino. Acho que os trabalhos que mais me marcaram no teatro e na minha jornada como ator foi Raimunda Pinto Sim Senhor, de 1992, que foi um espetáculo que eu fiquei fazendo ele por 22 anos. E o segundo trabalho que também me impactou já foi A Casa de Bernarda Alba, que a gente fez já nos anos 2000, estreamos em 2009, e A Casa de Bernarda Alba também feita e dirigida pelo Arimatã, pelo Grupo Arém de Teatro, trouxe para mim o meu maior impacto como ator. Eu costumo dizer que A Casa de Bernarda Alba foi o meu TCC no teatro. Por exemplo, eu tive um espetáculo que chama-se Raimunda Pinto Sim Senhor, que ele teve uma temporada quase 20 anos.
Então, o Teatro 4 de Setembro foi importante para que esse espetáculo se tornasse conhecido da população e os atores, e principalmente eu que fazia Raimundo, Francisco Pelé, tivessem uma visibilidade muito grande no Estado. A Raimunda Pinto é a marca que vai ficar permanente na minha carreira, porque a partir da Raimunda Pinto, o próprio teatro ele teve uma outra leitura, um outro jeito de produzir teatro. A plateia, o público e os artistas, eles tiveram, a partir de Raimunda Pinto, uma nova visão do que é fazer teatro, do que é um grupo de teatro amador do Piauí ter uma visibilidade nacional a partir de um espetáculo local. Isso que a Raimunda Pinto hoje ela é o divisor de águas no teatro do Piauí. Nós temos um teatro piauiense feito a partir de 1993, quando estreou Raimunda Pinto, e temos um teatro contemporâneo piauiense depois de 1993 com a Raimunda Pinto. Bom, Raimunda Pinto, sim senhor, o processo dele de montagem era com um elenco misto, mas as dificuldades da montagem, de finalização, acabou que o diretor, Arimatea Martins, resolveu que a montagem do espetáculo seria feita só por homens. Então o espetáculo é feito por homens e os nossos colegas faziam, às vezes, os personagens também femininos. O espetáculo Raimunda Pinto, sim senhor, que é de um autor piauiense, quando o Grupo Arém resolveu trazer a releitura dos dramaturgos piauienses, a gente começou com Chico Pereira da Silva, que já vinha desde a Semana Chico Pereira de 1985, quando o Tarcísio Prado teve a ideia de criar a Semana Chico Pereira. Ali surgiu o Grupo Arém Teatro. E anos mais tarde, em 92, a gente montou Raimunda Pinto, sim senhor. E o espetáculo a gente montou com a pretensão de não só fazer um bom teatro, já era teatro da assinatura do Grupo Arém e do Arimatea Martins, mas a gente não tinha recursos, então nós montamos esse espetáculo com a ajuda de amigas. As amigas doaram os figurinos, os adereços, as bolsas, os sapatos, as bijuterias. A gente pedia emprestado, no apoio cultural de uma loja da cidade, os ternos que a gente usava durante o espetáculo. E outras roupas a gente foi improvisando e fechando o figurino. E a nossa cenografia eram 8 tamboretes. O espetáculo era montado por 8 atores e tinham 8 tamboretes. Esses tamboretes se transformavam em que você achasse que fosse possível dentro da dramaturgia que o Chico Pereira tinha trazido para nós. A gente começou esse espetáculo, estivemos aqui no 4 de setembro, e depois a gente resolveu que queria viajar para grandes festivais, a gente não tinha como. O que nós fizemos? Nós fomos numa agência de viagem, compramos as passagens aéreas e fizemos temporadas na cidade para pagar as passagens aéreas. Nós fomos ao festival em Curitiba, no Paraná, ganhamos vários prêmios por lá, e na volta a gente precisava trabalhar para pagar as passagens. Abrimos temporadas em Teresina e essas temporadas nos deram a perspectiva não só de popularizar o espetáculo, como transformá-lo no maior fenômeno de público. Teve pessoas aqui em Teresina que assistiu a peça 17 vezes, 20 vezes. Havia uma disputa de público, quem via mais vezes. Como o espetáculo é uma comédia, e uma comédia que retrata a origem, a identidade nordestina, que é o caso da Raimunda Pinto, que é leporina, é uma pessoa do Ceará que resolve ir para o Rio de Janeiro para fazer a operação do lábio leporino, lá no Ananeri. O espetáculo se passa nos anos 40 e o espetáculo encerra com a queda da bomba de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. E daí, o espetáculo foi criando esse interesse do público da cidade. E nós acabamos tendo o nosso maior sucesso de público em Teresina e viagem pelo Brasil inteiro. Fomos a vários festivais, tiramos vários prêmios de outros colegas de outras regiões. E o espetáculo se perpetuou durante mais de 20 anos. O teatro é um importante espaço para a cultura teresinense. Além de atrair o público para o centro da capital, atrás de shows musicais ou humorísticos ou apresentações artísticas, ele também é de grande valor sentimental para aqueles que estão aqui diariamente.
os funcionários que são responsáveis por zelar pela estrutura física e manter viva a memória dessa casa que é tão importante para ele. A Fernanda Montenegro diz que toda grande cidade tem o seu grande teatro. Sem dúvida nenhuma, Teresina tem o seu grande teatro, que é o Teatro 4 de Setembro, que funciona como um identificador de localização, mas, do meu ponto de vista, também como um grande catalisador do que é produzido aqui. Sem dúvida nenhuma, o Teatro 4 de Setembro é o único sobrevivente atualmente no eixo centro. Tudo desapareceu, mas o Teatro 4 de Setembro sobrevive, sem dúvida alguma. O Teatro 4 de Setembro, para nós, principalmente para os artistas, ele é um santuário, né? O grande santuário da cultura. E daí a sua importância como uma casa difusora, transformadora, produtora, incentivadora das artes e da cultura do estado do Piauí. É um equipamento cultural importante dentro do contexto do patrimônio, também da preservação do patrimônio pela própria edificação do prédio, que é um prédio que está completando 130 anos de atividade, como também por passar pelo seu palco o que há de mais significativo na cultura brasileira. Eu falo da cultura brasileira porque o Piauí também está incluído dentro dessa cultura brasileira. E esse palco é um palco sagrado, é um palco importante do teatro brasileiro. O teatro, ele não somente salva vidas, mas é uma escolha de vida, no meu caso. Teatro, ele, apesar de ser essa grande casa de espetáculo, receber grandes espetáculos, eu acho que precisa ainda de um incentivo a mais. Não falo só cultural, mas eu acho que da própria sociedade, a própria comunidade, reverenciar esse teatro e dar o devido valor a ele. O povo piauiense é um povo que tem a memória muito curta e às vezes não sabe o que de fato é a identidade cultural do povo. E o teatro é uma grande identidade cultural do nosso povo, da nossa região. Mas merece ser mais referenciado. Eu acho que esse é o recado que eu posso deixar para vocês. Reverenciem mais o que é nosso. Ninguém ama o que não conhece. Venha ao teatro, venha ao centro de Teresina. Conheçam Teresina, conheçam Piauí. Esse ano o Teatro 4 de Setembro completa 130 anos. E esse marco temporal destaca a importância de preservar e valorizar esse patrimônio histórico, reconhecendo seu valor tanto na promoção da cultura local, como na formação e na divulgação de artistas no nosso estado. Celebrar essa data é uma oportunidade de manter viva na memória aqueles que fizeram desse espaço uma referência histórica e cultural da cidade. As pessoas se desenvolvam, que cresçam e que façam aquilo que gosta com bastante amor, que as pessoas entenderão o trabalho a ser mostrado. Em uma palavra, eu dizia que o teatro é a própria essência de existir como casa de cultura. E a mensagem que eu deixaria para as gerações que virão após nós, ou que estão nesse momento vivendo, vão participar dos 130 anos do Teatro 4 de Setembro, é que a sociedade, os governos, os administradores, o público, todos de um modo geral, olhem com muito mais carinho, mais cuidado, porque o Teatro 4 de Setembro chegar aos 130 anos, que construiu muita coisa. Tem muita parede, muito tijolo, muito cimento e muitas memórias e muitas histórias que guardam-se dentro dessa cápsula do tempo que é o Teatro 4 de Setembro, que representa o nosso marco da cultura como prédio, como endereço de manifestações artísticas e culturais ao longo de 130 anos.